galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje eu dividi em duas partes, porque se eu colocasse três, não daria tempo da quantidade de confusões que temos aqui para comentar. Vamos começar falando do poder mais poderoso deste país, que volta ao noticiário, na verdade nunca saiu, e temos aí as últimas confusões envolvendo a futura indicação do Lula para o Supremo. Aí eu quero mostrar as movimentações políticas. Então, eu não sei nem se dá pra falar jurídicas, né? Mas eu também de pessoas do judiciário. Aí, de um lado, a imprensa cobra o notório saber jurídico, do outro grupo da imprensa cobra identitarismo, cobra lacração. E aí tá todo mundo se movimentando, tem umas coisinhas pra gente falar sobre isso. Aí quero dar um destaque com as coisinhas rápidas do seu Paulo Gonet. Aí quero falar sobre algumas ações do PT contra a direita, mostrar como a máquina de perseguição segue aí firme e forte. E aí a gente encerra esse tema falando do sistema. E quem vai falar do sistema para vocês é um garoto que vocês jamais imaginariam. Um garotinho, que não é pequeno. Aí vamos entrar no carro-chefe do vídeo hoje. Ontem o dia rendeu. Eduardo Bolsonaro não rebateu o Ciro Nogueira ontem, mas saíram algumas notícias que o Ciro Nogueira procurou o Bolsonaro. Enquanto isso também saíram notícias dos bastidores do que o Centrão anda planejando, como se a gente não soubesse. Aí vamos falar sobre isso, vamos mostrar algumas coisinhas e vamos mostrar a rebatida que o Eduardo deu no Mourão. Essa vale a pena a gente comentar, porque nos últimos dias rolaram alguns assuntos que eu tava doido pra comentar em vídeo, mas não tava dando pra encaixar, e que envolvem o grande general Mourão. E tem mais algumas coisas também do governo Lula pra falar, enfim, tem muita coisa. Vamos começar, que é pra dar tempo de comentar sobre tudo. Duas manchetes sobre o mesmo assunto. E cada uma delas traz uma informaçãozinha extra. Se bem que se você pegasse, né, os textos, né, elas meio que falavam a mesma coisa. Mas só para confirmar que a informação é real, né, desse bastidor, a Folha de São Paulo diz que Lula se reúne com ministros do Supremo no Alvorada para discutir sucessão de Barroso. E o ponto aqui é o seguinte, tem 10 ministros, já esquecendo Barroso. E quais estavam lá com o Lula? Quais? Você vê que vai se criando um núcleo duro. O núcleo duro do petismo na corte mais importante deste país, que estava lá, ó. Gilmar Mendes, Moraes, Flávio Dino e Zanin. O Fachin não estava lá, que é o presidente da corte. E estava o Lewandowski, que é o Supremo, né, atual ministro da Justiça. Vai se criando um clima, né? Aí é o Estadão, coloca ele na manchete, outro ponto importante. Nome favorito do Lula, a gente meio que sabe disso, é o Bessias. E nessa reunião, pelo que consta, para Gilmar Mendes, para Moraes e para Flávio Dino, o melhor candidato seria o Rodrigo Pacheco. Imagine por quê, né? Imagine por quê. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Enfim, enquanto você vê que as indicações, pelo menos a do Pacheco, né? Eu não acho que o Pacheco é uma pessoa do notório saber jurídico, porque se fosse, ele estava na advocacia. Eu não acho que tem como o Pacheco ser uma pessoa tão inteligente, que está há tanto tempo na vida pública enquanto político, que tem tempo para estar estudando os meandros da política, né? Pelo amor de Deus, né? Notório saber jurídico passa longe. Do Bessias eu não vou falar, porque esse aí é um ser divino e tudo indica que ele vai ser o próximo ministro do Supremo. Aí veio o Estadão hoje, com seus editoriais. Deve ter sido aqui a ala mais bolsonarista do Estadão que escreveu esse, dizendo assim, ó, todos querem um pedaço do Supremo. Mal Barroso anunciou a aposentadoria. A disputa por sua vaga foi logo capturada por pressões políticas e identitárias, o que só prenunciou o agravamento da crise de credibilidade da corte. Pelo menos Mal só está repetindo o que todo mundo já sabe, né, que a credibilidade, pelo menos com parte da sociedade, não existe mais. Aí diz, né, a nova indicação do Lula, que deveria ser ocasião para um debate qualificado sobre o papel do Supremo e o perfil ideal de seus ministros à luz do interesse público, deveria, né, transformou-se mais uma vez em um balcão de reivindicações políticas e identitárias, o que só confirma o que todos já sabem, que o Supremo se tornou um poder político. Mas a decisão contra Bolsonaro foi técnica, né? Não foi política. Há quem defenda a indicação de uma mulher para a vaga aberta por Barroso. É um pleito legítimo?
A presença feminina no Supremo de fato é ínfima, apenas 3 ministras em toda a história da corte, mas o critério de gênero por si só não pode se sobrepor à exigência do notório saber jurídico e da reputação ilibada, fundamentos da magistratura constitucional. O Messias tem uma reputação ilibada, né? Não tem nem o que falar. E o Pacheco... Isso também vale para a mobilização de movimentos negros em favor da indicação de um ministro negro. Pleito compreensível pela demografia, pelos marcadores de desigualdade ainda presentes de 3 séculos e meio de escravidão, mas que também não pode se sobrepor aos critérios fixados pela Constituição. Já o PT defende o nome do Messias. Próximo do Lula, visto como alguém de sua absoluta confiança, Messias reúne o apoio de setores da esquerda que veem em sua indicação uma garantia de alinhamento político entre o Supremo e o atual governo. Aí eu pergunto para você, né? São setores da esquerda que veem que a indicação do Messias é uma garantia de alinhamento político entre o Supremo e o atual governo. Apenas setores da esquerda enxergam isso? Essa aqui não é a opinião de vocês, não? Eu acho que todo mundo enxerga dessa forma. Eu não sei por que colocar só como se a esquerda visse dessa forma. Eu acho que todo mundo enxerga que o Messias está indo para lá pelo simples fato que ele é petista. E vai trabalhar em prol dos interesses do PT. Ademais, para seus patrocinadores, o fato de ele ser evangélico seria um ativo eleitoral para o Lula em 26, o que só reforça a mixórdia entre a militância política e a função jurisdicional da corte. O próprio líder do governo no Senado, Jacques Wagner, reconheceu em entrevista ao Globo que Messias é com quem Lula tem mais convivência, o que desnuda a natureza dos interesses que rondam seu nome. No Congresso, parte dos políticos defende a escolha do Pacheco, que conta com o apoio do Gilmar, do Alexandre e, sobretudo, do Davi Alcolumbre. Eu começo até a ter simpatia pelo Messias. Não sei se eu estou errado. Porque o simples fato do Moraes apoiar, eu acho que acaba sendo pior. Não que o Messias também não tenha apoio, né? Eu acho que ele só tem uma preferência. Enfim, a força de Alcolumbre nesse tipo de decisão é conhecida. Basta lembrar que ele retardou por meses a sabatina de Mendonça, indicado por Bolsonaro, até que o Palácio do Planalto sucedesse às suas pressões. Já pensou se a imprensa, que sabe disso, tivesse ajudado na época a cobrar pelo interesse público? Não é cobrar para ajudar Bolsonaro, mas pelo interesse público, porque é prerrogativa do presidente indicar. E se o Senado não quisesse aprovar, beleza, que não aprove. Agora pauta. Mas nem pautar, nem isso. Na época foi um negócio assim surreal, a gente comentava, passavam meses e meses e meses e meses e meses. Bruno Dantas, ministro do TCU, é outro que aparece como supremável, como se diz, favorecido por seu bom trânsito entre políticos de diferentes partidos. Eu não entendi porque não deu destaque a um notório saber jurídico do Bruno Dantas. Eu vou voltar com ele também. Essa profusão de articulações diz muito sobre o futuro do Supremo, que tende a seguir a trilha da politização e, assim, degradar ainda mais a aura de imparcialidade que deve recobrir a judicatura. Em vez de discutir as credenciais acadêmicas, os compromissos institucionais e a leitura da Constituição que o ministro do Supremo há de ter, os lobbies em ação parecem interessados em saber o que cada um de seus protegidos poderia fazer pelo grupo, pela causa ou pelo governo, não o que poderia fazer pelo Brasil. O debate republicano sobre o papel da corte e de seus ministros foi substituído por uma lógica pervertida segundo a qual o ministro do Supremo deve representar um segmento da sociedade ou uma corrente ideológica ou ainda atender a uma conveniência política. Essa distorção alimentada pelo comportamento de ministro do Supremo explica a importância inédita que a eleição para o Senado assumirá em 2026. Lá vai. Ao se arvorar em protagonista da vida política nacional, o Supremo despertou a reação de parlamentares que hoje falam abertamente em conter o ativismo do tribunal. Na próxima eleição, serão renovados 2/3 das cadeiras do Senado e só cresce o número de pré-candidatos que agregam usar o cargo para promover o impeachment de ministros. O fato de que essa retórica tenha ganhado corpo mostra o quanto o Supremo se permitiu bandear para o terreno da política. O Estadão aqui não apareceu para reclamar não, viu? O Estadão não apareceu para falar dos inimigos da democracia.
Os liberticidas bolsonaristas, não, só tá reclamando do Supremo, viu? Pra vocês verem, essa turma sabe o que tá acontecendo. Isso que me dá mais raiva é saber que a imprensa entende o que se passa no Brasil e, mesmo entendendo, trabalha contra. Trabalhou contra. Criminaliza Bolsonaro dia sim, dia também. Como a gente comentou ontem, até a Globo, Joel Pinheiro, comentando que a prisão de Bolsonaro é ilegal. Eles sabem disso, bicho, mas continuam. E vão, porque vale tudo para se perpetuar no poder. O Brasil precisa de um Supremo que opere como contrapeso republicano, não como extensão do governo, nem como motor de causas políticas identitárias. Enquanto as indicações forem tratadas como oportunidade para presentear aliados ou satisfazer lobbies, o país seguirá pagando o altíssimo preço de ter um Supremo percebido como um tribunal político e, portanto, parcial. Mas quando julgou Bolsonaro, não foi imparcial? Só parcial agora? O julgamento de Bolsonaro foi técnico, inquestionável, perfeito. Aí vê como são as coisas, né? Enquanto o Estadão fala isso, o que o Globo disse? Ao repercutir a escolha de Lula ao Supremo, Miriam Leitão disse que é uma aberração a Suprema Corte do país ter apenas uma mulher e um negro, e nenhum negro ou negra, incapacidade de ver o negro, a mulher negra. Estadão cobra notório saber jurídico, a Globo cobra identitarismo. Tem como dar certo um país desse? O que Miriam Leitão faz até hoje na imprensa? Aí, para tentar, né, lutar por uma democracia mais representativa, os pissolistas tiveram uma ideia maravilhosa. Vamos criar cotas para o Supremo. Cotas, gente. Ali, ó. Deputada do PSOL protocola PEC que estabelece cotas para mulheres e negros no Supremo. Proposta surge em meio a debate sobre sucessão, né? Vaga fica aberta à compositória do Pacheco. Ela tem cota. Cota pro Supremo. Sempre o pessoal, já percebeu, toda vez que vê uma pauta dessa, é sempre pelas mãos do pessoal. Obrigado aí, Mônica Bergamo, por nos avisar dessa linda iniciativa. E o Demetrio Magnoli, que é tipo assim a cota, é o cotista ele é cotista na Globo, né? Porque a maioria da Globo é passapanista de forma absoluta para o Lula. O Magnoli é aquele que meio que diverge um pouquinho, mas dentro do permitido. Aí tá ali, ó. É desastrosa a declaração de Lula de que sua indicação para o Supremo será baseada em parâmetros de escolhas anteriores. Zanin e Dino são indicações de amigos, de partidários, de pessoas leais, as quais, aliás, falta o notável saber jurídico determinado pela Constituição. Pois é, né? Aí o Carlos Bolsonaro comenta sobre esse caso. Ele escreveu ali 4 parágrafos, bem curto. A organização não dá ponto sem nó. É preciso lembrar, os principais responsáveis por essa engrenagem de poder que sustenta as indicações de Lula ao Supremo não estão apenas no Planalto, mas também no Senado. Não é só o Lula, né, a turma que despacha com ele, o núcleo duro do PT, a Janja, não. A turma do Senado também. São chamados isentões, aqueles que, sob disfarce da neutralidade, participam ativamente da consolidação de um projeto de poder que se perpetua pelas vias institucionais. E hoje eu quero falar de alguns senadores de forma nominal. Citar o nome de 4. Desses 4, um eu não tenho nenhum apreço, mas eu quero falar dele e do amiguinho dele. E que o amiguinho dele devia estar falando muito. Os outros 3, eu vou falar que 2 eu tinha um apreço. Um eu nunca tive. Vamos falar do Eduardo Bolsonaro primeiro. A aprovação de cada ministro do Supremo é prerrogativa do Senado Federal. Portanto, quando o atual presidente indica e o Senado chancela, ambos se tornam partícipes diretos de uma mesma lógica, a da manutenção do sistema. Não se trata de coincidência, mas de conveniência. O sistema sabe que, se outro presidente tivesse sido eleito, alguém com independência real e compromisso com o equilíbrio entre os poderes, o cenário seria radicalmente diferente.
As indicações ao Supremo passariam por um Senado mais forte, menos submisso, a falar grosso. E o Carlos tá certo, né? O Carlos postou isto ontem, dia 14. O editorial do Estadão, deixando claro o quanto o Senado sabotou as indicações do Bolsonaro, sentou em cima, é de hoje de manhã. Então o Carlos tá certo, né? Enfim, um Senado mais forte, menos submisso e por um executivo disposto a romper o ciclo de acordos silenciosos que moldam a política brasileira há décadas. Talvez séculos, Carlos. Nada acontece por acaso. No tabuleiro político nacional, cada movimento é calculado e cada silêncio estratégico. A organização não dá ponto sem nó. E um dos piores silêncios de todos é o da prisão ilegal de Bolsonaro. Essa realmente é de doer. Pra gente falar um pouco desse sistema, a gente vai chegar a um garotinho muito barulho. Eu gostei mesmo do texto desse cara, a gente já tá chegando lá. Essa notícia aqui eu acho que estampa muito bem o que é o sistema. Compra de carros de luxo no TST, Tribunal Superior do Trabalho, envolve escritório ligado a sobrinho de Barroso. Que maravilhoso. Defesa de empresa vencedora da licitação foi assinada por banca, cofundada por parente do ministro do Supremo. A Kumará Veículos vendeu 30 veículos de luxo, modelo Lexus ES300H, por mais de 10 milhões de reais, para uso dos ministros do TST. Para o TCU, a defesa da Kuruma é representada pelo escritório de advocacia fundado por Rafael Barroso Fonteles, sobrinho do ministro. O escritório dele, né? Enfim, Mendonça Advogados, fundado por Rafael Barroso Fonteles, afirma ser o sucessor da banca Luiz Roberto Barroso e Associados, criada pelo atual ministro antes de sua nomeação à corte em 2013. A empresa não é alvo da representação, mas foi chamada a se manifestar. Para entender um pouco sobre o sistema, nada melhor do que falar do PT. Você não pode reclamar de nada, porque se você reclama, o PT vai te perseguir. Como você vê aqui, ó. PT entra com representação na PGR contra a Michele após ataque à Janja. Tá fazendo crítica de forma muito recorrente, tem que ser presa. Tá vendo aí, né? Olha, ó. Lindenberg cita acórdão de 2023 do TCU que levantou questionamento sobre o pátria voluntária. Ele critica perseguição desnecessária e sem sentido contra a primeira-dama. Vocês estão fazendo muitas críticas muito frequentes. Como assim vocês estão falando da Janja? E ali, o PT processa integrante da CPMI do INSS por insultos ao partido e a Lula. Como assim, rapaz? Não pode? Você não pode criticar? É cadeia. Eu acho um absurdo. Porque o PT só está pedindo 30 mil reais de cada um. Eu acho que tinha que pedir expropriação total dos bens do cara e da família até o 3º grau. Aquele primo distante que nunca viu na vida e que negócio de você tinha que perder tudo também. Tudo, tudo. Não podemos criticar o PT. Eu sou um amante do PT. Eu adoro o Lula. Eu adoro ele. Gente, olha isso aqui. Pô, isso aqui é um absurdo que está acontecendo. E a imprensa noticia... O PT processa, o PT quer. Tu já pensou se Bolsonaro fizesse isso? Tu já pensou se Eduardo Bolsonaro, como líder do governo Bolsonaro, fizesse isso? A imprensa ia dar notícia ou a imprensa iria estar denunciando a perseguição perpetrada pelo governo Bolsonaro? Olha a inversão de lógica. A imprensa noticia como se fosse um fato. Ah, não, o fato aqui tá de boa. Não, olha, eu tô fazendo... Ninguém se rebela, ninguém acha que tá ruim, tá tudo maravilhoso. Outro exemplo, o PT e o PSOL queriam prender o Eduardo. O Gonê rejeitou. Não porque ele não queira prender o Eduardo, mas porque o PT falou, o Gonê falou o seguinte, cara, não é que eu não queira prender o Eduardo, mas tecnicamente é difícil eu aceitar esse pedido. Porque o Gonê falou que os parlamentares não estão cadastrados como partes na investigação, por isso não teriam legitimidade para pedir a prisão. Para Gonê, só quem podia pedir a prisão do Eduardo é a Polícia Federal, o Ministério Público ou alguma outra parte do processo, né? Então, o Eduardo não pode ser preso pelo pedido do PT, mas o PT quer. O pessoal quer. Essa é a política que a esquerda tem para o país. Prender, perseguir, extirpar da vida pública os seus opositores. Aí, para falar do sistema, temos um garotinho
Antony Garotinho. Outro amigo meu me mandou esse tweet aqui, que comecei lendo assim, sabe aquele negócio que você não esperava nada, mas entrega tudo? Eu falei, rapaz, surpreendeu e muito minhas expectativas. Eu acho que o Garotinho, ele realmente conseguiu condensar algo assim. Eu quase copiei e colei como se fosse meu, mas eu não gosto desse tipo de coisa, né? Até pro Garotinho, eu me dou o dever de entregar os méritos. E me pegou no primeiro parágrafo, porque ele tá contando uma experiência de vida dele. Que eu tenho uma notícia de ontem pra mostrar que isso daqui é muito real. Mas vamos lá, ó. Em 2002, quando subi nas pesquisas para presidente, fui convidado para uma reunião na Febraban, a Federação dos Bancos. Quando Eduardo Bolsonaro começou a aparecer nas pesquisas, ele também começou a ser procurado não só pelo Centrão, mas pela turma da Faria Lima. Se vocês não estão sabendo, eu conto para vocês. Após minha explanação, um dos senhores presentes perguntou: o senhor acha mesmo que vai conseguir auditar a dívida pública? Porque isso era uma pauta meio que dele, né? Antes que eu respondesse, ele emendou: o sistema não deixa. Queria dizer, nós não permitiremos. Aí ele começa a explicar o que seria esse sistema. O sistema é uma engrenagem feita para moer quem ousa desafiá-lo. Um cartel com políticos, burocratas, juízes, imprensa, bilionários e amigos do poder. Unidos por uma regra simples: garantir os seus privilégios. O sistema decide quem cria regras, quem lucra com elas, quem garante que nada vai mudar. Os políticos são os engenheiros do sistema. Eles criam leis que ampliam o poder do Estado e fingem que isso é para proteger o povo. Os burocratas são um braço administrativo. Eles não precisam ser eleitos. Eles estão sempre lá. Eles criam entraves para justificar o próprio emprego. Os juízes são seguranças do sistema. Eles interpretam a lei conforme a conveniência. Blindam quem os serve, perseguem quem os incomoda. A imprensa, o quarto pilar, cria narrativas ou mantém o silêncio, da proteção ao poder. E aí vem os bilionários e seus amigos, né, que são a alma financeira do sistema. Eles defendem o livre mercado, mas vivem de monopólios. Esses 5 grupos formam um círculo fechado. Um financia o outro. Um protege o outro. Um absolve o outro. Você trabalha para sustentar o sistema que trabalha contra você. Você tenta crescer, ele te puxa para baixo. Você tenta falar, ele te cala. Você tenta pensar, ele te vigia. Tenta ser honesto, o sistema te trata como suspeito. A cada real que sai do seu bolso, o sistema ganha mais poder sobre sua vida. E isso aqui incomoda, né? Porque dá dinheiro pro governo que tu sabe que não vai ser bem utilizado e ainda vai usar para te perseguir. Cara, isso incomoda demais. É a escravidão moderna. O sistema foi projetado para não aceitar mudanças. Chama de retrocesso qualquer corte de privilégios. Isso é muito real, né? Fala-se, não é assim? Foram discutir reforma administrativa semana passada. Na hora que falaram do Supremo Penduricalho, epa! Eu sou a Vera Verão. Lembra da Vera Verão da Praça Nota? Epa! Eu não lembro como era o início dela, mas era tipo isso. Quem falou que no Supremo ninguém toca. Né? Isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Enfim, de desmonte de qualquer tentativa de limitar o poder do Estado. Não, é retrocesso também, não pode. De ataque à democracia, qualquer questionamento sobre o funcionamento do próprio sistema. Como, por exemplo, o processo eleitoral. Você questiona o processo eleitoral, é um ataque à democracia. Cada crise, o sistema vê uma chance para concentrar mais poder. O sistema não é um partido, é um mecanismo. Quem tenta mudá-lo é destruído. O sistema só teme uma coisa: o cidadão indignado que pensa e o conhecimento. Isso prova que ele é desnecessário. Sabe que um povo que aprende a viver livre nunca volta a aceitar a coleira. São vocês, né? Vocês cada dia ficam mais revoltados. Quantas pessoas vocês já não ouviram falar isso? Talvez vocês mesmos já não pensaram, né? Pô, eu era feliz na época que eu era mais burro. Na época que eu era burro, eu era mais feliz, que eu não me preocupava com essas coisas. Fala que tu nunca pensou isso, ou que tu nunca ouviu alguém falar isso.
E para provar que o garotinho fala faz muito sentido, bastou começar a pontuar, a Febraban me chamou. Olha, a outra federação, que é das instituições financeiras, né, que é a FIM, Rodrigo Maia tá de saída de lá e deve ir pro BTG. Ah, meu Deus, que coisa aqui ontem, velho. É brincadeira, gente. É brincadeira uma coisa dessa? Aparentemente, a fronteira entre o Congresso e o mercado financeiro deixou de ser linha e virou um corredor interno. Difícil imaginar que o convite tenha sido por talento em finanças. Tem senador que vai ficar com ciúmes. Eu conheço muita gente que trabalha no mercado, né? Aí, na época do Rodrigo Maia mesmo, eu fui atrás para entender um pouco. Na hora que me falaram como era o trabalho do Rodrigo Maia, o que esse grupo, o que... Não posso falar, né? Esse grupo que o Rodrigo Maia trabalhava, ele não presta nenhum tipo de serviço, né? É tipo uma federação. Ele apoia as entidades do setor financeiro. Basicamente isso, né? Ele não produz nada, ele não gera riqueza. Aí quando ele falar como era o escritório, lá em Brasília, uma casona, a quantidade de assessores que o Maia tinha, o salário, aí não sei se o valor é real, né? Me falaram, então eu não vou sair, também não tenho como provar. Eu falei, entendi, né? Pô, parabéns aí, Rodrigo Maia, parabéns, nossa. Inclusive você vê que quando tem essas tretas, diversas tretas políticas, Magnitsky, o Maia participou das reuniões, junto com alguns grandes nomes dos bancos. E o Rodrigo Maia, isso aí foi informação que me passaram, deve ter 2 meses, conversando com uma pessoa aleatória, e ela me falou que ela tava rodando, ela tava, né, no meio da confusão toda, 2022, rodou muito o mercado, e essa pessoa me disse que um dos principais nomes que ajudaram a vender a tese do golpe, né, olha, Bolsonaro é um problema, vai dar um golpe, e que também atuou muito após o 8 de janeiro, foi o Rodrigo Maia. Teve um papel forte aí frente aos bancos, teve muito apoio do Banco Itaú, que nunca gostou de Bolsonaro também. E tá aí, o Estado Democrático de Direito, no seu ápice, o sistema que se retroalimenta. Qual a formação do Rodrigo Maia, hein? Vai pro BTG, né? Só eu que não arrumo um emprego no BTG. Dedé, me contrata, Dedé. Por favor, bicho. Por favor, Dedé, me contrata. Eu também quero trabalhar no BTG. E aí, para fazer uma ponte, quando a gente começar a falar de Eduardo, o Centrão e a luta contra o sistema na eleição de 26, o Globo escreveu isso aqui ontem de manhã, que depois, ao longo do dia, é um vídeo do Paulo Figueiredo que circulou bastante. Eu acho que fala a mesma coisa com mais detalhes e acho que de uma forma bem interessante. O Rafael falou assim, ó, em alguns meses, todos verão claramente. Eduardo Bolsonaro destruiu o plano da esquerda no Brasil. Sim, da esquerda. A ideia era eleger uma nova direita, com as bênçãos de Bolsonaro, né, feito de refém. Este novo governo serviria para faxinar a casa, levar a bronca das consequências da deterioração fiscal do país, sendo enxotado em 2030 ou até antes por impeachment dada a impopularidade. Neste plano, tentaram fazer a cabeça do Tarcísio, que hoje já enxergou a barca que estava se metendo, como disse. Em alguns meses, isto ficará mais claro, inclusive com gente exposta, recebendo dinheiro de político para promover esse trade. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Deixar aqui para Paulo Figueiredo começar. Sintetizou muito bem, em 2 minutos e meio aqui, as confusões que nós enfrentamos neste país. Escute só. A ideia do Ciro Nogueira e do Centrão e do sistema para 2026 já estava tudo programado. Vamos jogar o Bolsonaro em uma situação insustentável, vamos calar, vamos deixar o cara preso, vamos manter a ameaça dele para papuda, deixar ele ferrado. Quando ele estiver no chão, a gente força ele a fazer um acordo de sucessão para um candidato que seja o candidato que o sistema quer. O sistema está de saco cheio do Lula. O sistema está de saco cheio do Lula. Lembrem-se, o sistema se livrou do Lula. Isso. E na Lava Jato, a Lava Jato era uma operação do sistema, e eu sempre disse isso. Eu acho que hoje ninguém tem mais dúvida que Sérgio Moro era e é um cara do sistema, que foi útil ao sistema. Tem muita gente que ainda não entendeu não, viu? Que Moro e Deltan também, né? E que a Lava Jato não foi apenas para combater a corrupção, não.
Tem muito mais coisa que aconteceu que as pessoas seguem ignorando. Assim como Lula já fez parte do sistema e foi descartado, e voltou e foi reabilitado pelo sistema para ser o candidato a derrotar o Jair Bolsonaro. Não era isso que o sistema queria, mas teve que escolher. E agora o sistema quer escolher novamente o seu candidato. Só que não adianta, o candidato precisa ser alguém que o endossado pelo bolsonarismo. E quem é o homem perfeito? O homem perfeito, o candidato perfeito para o sistema é Tarcísio Gomes de Freitas. Com o Tarcísio, o Ciro Nogueira, que terá enormes dificuldades de se eleger senador pelo Piauí, poderia ser talvez vice. O Tarcísio deixando o governo de São Paulo, quem assume era quem? É o vice do PSD. Então, o Kassab também já ganharia o maior orçamento estadual do Brasil, o segundo maior orçamento do país, ao mesmo tempo que tem espaço no governo federal. Era bom para todo mundo do sistema. Estava tudo combinado. Estava tudo certo. Só tinha um diabo de uma pedra. E essa pedra se chama Eduardo Nantes Bolsonaro. Nossa, E com Paulo Figueiredo, em certa medida. Com Eduardo no meio do caminho, o sistema começou a se desestabilizar. Quando o Eduardo começou a bombardear o regime com apoio do Trump e ainda se colocou como candidato extremamente viável à presidência, ao mesmo tempo em que se negava a obedecer os acordos Caracu e as chantagens feitas ao pai dele, o plano do Ciro Nogueira do Centrão o plano do Ciro Nogueira deu uns burros na água. Aí, pessoal, o que é que a Globo tava fazendo ontem, né? Eu não vou dar play nesse vídeo, mas é um negócio assim que eu fico de cara. Eles fizeram esse desenhozinho pra falar que Eduardo Bolsonaro está na corda bamba. E aí ele tá mostrando aqui o pessoal segurando na corda pra tentar derrubar o Eduardo. E o curioso é o seguinte. O Eduardo tá na corda... Aqui, ó. Botei ali, ó. Otávio Guedes definiu que seria a corda bamba de Eduardo Bolsonaro. Tem quem sustenta o deputado e quem empurra pra ele cair. Mas basicamente tá todo mundo aqui tentando derrubar ele pra cair. Todo mundo. Eu fiquei assim de cara, eu falei, caraca, bicho, o cara sozinho, basicamente, sem o poder do mandato, não é um bilionário, com muito dinheiro e lobby, não tem uma militância, tem gente na rede social que o apoia, mas uma militância não tem apoio dos próprios políticos do PL. Eu não lembro de ver ninguém aí nas últimas horas rebatendo o Ciro Nogueira e falando que Eduardo... que assim, Ciro Nogueira você não representa a direita. Eu não lembro de muitas pessoas, acho que não lembro de nenhum político falando isso. Enfim, ninguém... Aí, em tese ali, o Ciro Nogueira tá contra, o Tarcísio tá contra, o Filósofo Malafaia tá contra, ele disse que não tem o apoio do pai, o Trump já tá balançando a corda dele, o Bensent também, e o Eduardo não cai. Não cai. Todo mundo quer derrubar, o cara não cai. Ô miserável desgraçado esse fritador de hambúrguer, viu? Imagina, ainda tem imprensa contra, todo mundo contra, o judiciário, e ele não cai da corda. Além de fritar hambúrguer, um acrobata de circo. Rapaz, Eduardo, tu tá cada dia melhor, bicho. Tá cada dia melhor. O homem é poderoso demais. Aí Ciro Nogueira, depois de falar que Eduardo atrapalha, foi tentar se blindar, mas segue trabalhando nos bastidores pra rifar Eduardo. Mas tá ali, ó. Ciro Nogueira procura Eduardo Bolsonaro após troca de farpas. Na segunda-feira mesmo foi atrás do Eduardo, conversou. Aí tá ali, né? O Ciro conversou com o Eduardo e tá tudo superado. Tudo superado. Mas o superado por Ciro, ele fala depois, acho que ele falou isso aqui para o Metrópolis e depois ele foi falar também com o Estadão. Aí o Estadão disse que eles concordaram que eles estão seguindo em caminhos diferentes, mas com o mesmo objetivo, de vencer as eleições. Mas Eduardo quer, assim, mais do que vencer a eleição, salvar o Brasil. E o Ciro Nogueira não tá preocupado em salvar o Brasil, nem vencer as eleições.
Não, ele tá preocupado nessas eleições, né? Porque ele precisa de um mandato para ser eleito. Então ele quer ser o vice ou garantir um espaço no futuro governo, né? Ministro, talvez, já que não vai ser mais porcaria nenhuma. Aí encontra o Ciro Nogueira na frente ou no telefone. Eduardo, sou teu amigo. Por trás, olha, tá igual a Adélio Bispo. A atribuir prejuízo gigantesco a Eduardo, Ciro Nogueira arrisca o chão e diz à família Bolsonaro que Centrão vai comandar a campanha de 26. Ui, pronto, é o Centrão que vai mandar, gente. E a gente tem que aceitar, senão a gente é radical, viu? Você é radical? Você não seja radical, não. Aceite o Centrão. A Renata fala assim, ó, a imprensa chama de prejuízo, o que é, na verdade, resistência. Eduardo não fala para o sistema, fala para quem ainda acredita que a direita pode existir de forma livre e antissistema. O que irrita Ciro Nogueira não é o que Eduardo disse, é o fato que Eduardo não se curva a ninguém. O Rodinei complementa dizendo, a parte mais engraçada é a esquerda fingindo que está preocupada com o futuro eleitoral da direita. Ele está se referindo à Globo, né? Vocês não acham isso curioso? A imprensa fala assim, a imprensa que defende o Lula, a imprensa que torce pro Lula, a imprensa que recebe gordas verbas de publicidade, está preocupada que Eduardo Bolsonaro está atrapalhando a direita. A imprensa está preocupada com isso? Não sei, viu? Olha, não sei não. Se a direita continuar ouvindo Eduardo Bolsonaro, pode dar ruim, viu? Pode dar ruim. A Andréa Sadi tá tentando... Olha, vai dar ruim pra vocês da direita aí, viu? A Andréa Sadi tá falando. E o pior é que tem gente lá de cá que não percebe o truque. O Edinho também comenta assim, ó. Imagina a lei. Grupo vinha tentando fazer com que Bolsonaro enquadrasse o filho e não perceber que o Centrão está agindo como carcereiro do Bolsonaro com a anuência do judiciário. Impossível torcer para quem age igual o PCC para afundar ainda mais as garras do poder. É surreal, bicho. E eu tenho que gostar do Centrão. Mas a Andréa Sadi tem mais informações? O outro vídeo basicamente tem essas informações e outras. Eu já mostro outro vídeo que é até mais longo. Mas o Vilimil comenta ali, ó. Segundo informações da Globo, obtidas com caciques do Centrão, ou seja, o Ciro Nogueira, o grupo político do Ciro está desembarcando do bolsonarismo, mas com a exigência dos votos dos eleitores bolsonaristas. Estratégia similar ao desembarque do regime Lula, onde se afasta do governo, mas mantém os cargos. Com o PT não colou, pois estão sendo exonerados. E no bolsonarismo? Pois bem, o que é que André Sadi tem para comentar, né? Os bastidores da política brasileira. O senador Ciro Nogueira deu uma entrevista à TV Band e disse que o Eduardo Bolsonaro causou muitos prejuízos, um prejuízo gigantesco para a direita de olho na eleição de 2026. Aí o Eduardo Bolsonaro não gostou, foi às redes sociais reclamar, dizer que o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal, que não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Acho que ele escreveu, acho que ele trocou, né? Vai lá no O que ele está defendendo, na verdade, é o interesse pessoal dele contra o Brasil. Esse já é meu comentário, eu trouxe aqui. Tá entendendo, né? André Sadi acha que é o Ciro Nogueira que está defendendo o Brasil. Eduardo não. Eduardo tá defendendo o interesse pessoal dele. Obrigado, André Sadi, por me ensinar a verdade. Maria, que mulher maravilhosa! Por isso que a Globo demitiu a Daniela Lima. Quem tem André Sadi não precisa de mais nada. Aff, Maria, gênia da análise política. Alta, né? Não, porque até para eu ler é difícil. Não sei, para ele lê em voz alta. porque é importante ler o texto antes de publicar. Nós sabemos disso. Aí eu fui ouvir alguns integrantes do Centrão me procuraram para dizer o que a gente vem dizendo aqui o tempo todo. O Ciro Nogueira não falou nada de diferente do que eles estão falando nos bastidores. Não aguenta mais me ouvir falar aqui que o Centrão, se pudesse, rifava a família Bolsonaro, que o Supremo pode escolher, o Supremo pode decidir o julgamento por eles. Porque O Supremo pode escolher, viu? Uma gafe, né? Ato falho. O Supremo pode escolher, tá de boa. Escolher o candidato.
por nós. Centrão maravilhoso. O Centrão não quer escolher, o Centrão não tem como fazer isso. Não satisfeito em contar com Eduardo Bolsonaro como cabo eleitoral do governo, da candidatura Lula, vamos falar assim, ainda foram buscar o apoio de um cabo eleitoral internacional, Donald Trump, para reforçar essa campanha, né? Tá todo mundo. Make Lula great again. É o meme pronto para eles em 2026. Mas o que está rolando? Aí o Centrão, o Ciro Nogueira deu essa declaração e os integrantes do Centrão concordando. Reparem que não tem coincidência na política, é um roteiro. O Valdemar Costa Neto vai num final de semana lá no interior de São Paulo e diz: o Supremo decidiu, precisamos respeitar a decisão do julgamento do golpe. Isso é importante. Ela diz, ó, isso tem um roteiro. Porque o Centrão se comunica. Aí o roteiro passa também pelo Duda Lima, que é quem marca as entrevistas e controla o Valdemar. Valdemar, você vai lá, você vai falar isso. Né? Você vai deixar claro, ó. A gente já tiramos o Bolsonaro do tabuleiro. A gente vai meter ele na cadeia, a gente vai torturar ele, né? E a gente vai chantageá-lo. Vamos lá, Valdemar. Você é uma peça importante nisso, viu? É tudo que a família Bolsonaro não quer. Está validando a decisão do Supremo, do Judiciário, do Alexandre de Moraes, que é o inimigo número 1 de Bolsonaro. É Valdemar, que é presidente do PL. E depois o Valdemar vem e diz: não era isso, não sei o quê, Bolsonaro é o nosso líder. Aí depois ele reclama também do Eduardo. Quem tem voto é o pai, não é o filho. Vai matar o pai. Aí o Eduardo, exatamente, o Eduardo vem e responde, chama o Valdemar de canalha, né? Isso é uma canalice. Então, o Eduardo Bolsonaro brigando com os caciques do Centrão. Mas o que os... Ou seja, né? Reagir a brigar. Como Eduardo Bolsonaro não quis ficar calado, ele tá brigando. Ave Maria! Ô desgraçado esse fitador de hambúrguer, né? Esse Eduardo. Aprenda, Eduardo, a ser humilhado, sabe? Quando alguém falar que você quer matar seu próprio pai, aceite. Dê um presente, sabe? Peça votos. Caciques do Centrão estão dizendo: nós não aguentamos mais. Não, a gente já vai... E quem não aguenta mais é o Centrão. Quem não aguenta mais é o Centrão, viu? É quem ofende, quem bate, quem difama, quem sabota, quem chantageia. Mas quem não aguenta são eles. O errado é Eduardo. Carrega Jair Bolsonaro, como eu sempre disse aqui, como cabo eleitoral, mas não dá para carregar o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, para o Centrão, é um problema de Jair Bolsonaro. E é um problema de polícia, um problema do Supremo. Quem tem que resolver são eles. Porque eles tentaram também aconselhar que Eduardo Bolsonaro fosse enquadrado. A gente já cansou de contar que interlocutores, emissários foram lá, pediram para ele recuar. Ele não só não recuou, como ele dobrou a aposta. Assim, eu tô aqui, é o que ele diz. Não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Ele acha de verdade que ele está fazendo alguma coisa. Nós não sabemos exatamente o que ele acha que ele está fazendo, mas, né... Está bem claro para o Centrão que é pragmático que o Eduardo Bolsonaro atrapalhou os planos da direita. Eles perderam tempo. Eles perderam tempo na construção desse candidato que, para eles, tem que ser Tarcísio de Freitas. Então, aqui, na verdade, já está um passo além. Quer dizer o seguinte: você sai da minha frente que eu quero passar, o Centrão está dizendo isso, e se eles puderem escolher, não tem Bolsonaro, nome Bolsonaro na vice, como também tenho dito aqui. Então, é o Centrão riscando o chão, como eu escrevi, dizendo: ó, daqui para trás, vocês fizeram do jeito de vocês, daqui para frente é do nosso jeito. E quem manda somos nós vamos coordenar aqui essa construção dessa campanha, porque eu estou brincando que tem 100 anos até a eleição, mas de coisas que vão acontecer, não de definição de campo. Olha o quanto a análise do Ciro Nogueira é de que a atuação de Eduardo Bolsonaro deu munição para o governo Lula e empoderou todo esse poder que a gente está dizendo que o governo está forte, foi causado em maior parte pela atuação de Eduardo Bolsonaro. Por isso que ele é tido como camisa 10 do governo Lula. E se tem alguém que entende de política em Brasília, é essa turma aqui do Centrão. Então, para ele... Ai. O Lula melhorou por causa do Eduardo Bolsonaro. Foi mesmo. Ai de você. Eles repetem tanto isso. Né? E o engraçado é que eles nunca explicam por quê. Né? Eles só dizem: foi Eduardo. O que foi que o Eduardo fez? Pô, me explica aí.
explica aí como é que o cara que é de direita, que não gosta do Lula, que era antipetista, me fala por que alguém que era antipetista deixou de ser. Me apresenta essas pessoas. Aí você vê aqui, né? A turma da direita, as pessoas que estão trabalhando para a direita, vencer em 2026. Centrão tinha ao menos 378 cargos, mesmo votando contra pautas do governo. E cargos em locais de destaque. E locais importantes. Ah, Centrão. Com indicados poupados, Arthur Lira age para frear tesourada do governo Centrão. Ô Lula, me dê um carguinho, Lula. Me perdoe, Lula. Lira, do PP do Ciro Nogueira, entrou em campo para tentar minimizar o impacto da tesourada do Planalto nos postos indicados por colegas do Centrão, que, ele alega, aliados podem repactuar as relações com o governo Lula. O Lira foi poupado do corte de cargos porque não compareceu à votação que derrubou a medida provisória que taxava investimentos e apostas digitais na semana passada. Não taxava bem assim não, viu, Daniela? Lira telefonou para Gleisi e pediu cautela para não afastar de vez aqueles que, na palavra dele, ainda podem auxiliar o governo em votações estratégicas. Aí, olha, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Segundo a coluna apurou, Lira fez uma analogia. Olha como Lira convenceu a Gleisi. Gleisi é como pegar um infrator de pequeno poder ofensivo, um ladrãozinho. Aí você pegou um ladrãozinho, rapaz, e jogou numa penitenciária dominada pelo crime organizado. Em vez de você recuperar, perde a pessoa de vez. E eu gostei dessa analogia, porque eu acho que assim o PT entende. O PT que gosta tanto de defender o direito dos manos. Aí quando você fala em bandido, cadeia, eu acho que o PT... Rapaz, é mesmo, eu acho que eu tô entendendo o que o Lira tá falando. Essas são as pessoas que são antipetistas, que estão aí tentando derrotar o Lula em 2026. Lula quer organizar o governo para a eleição de 26, além das demissões de indicados pelo Centrão. Lula quer definir a nomeação de Boulos para um ministério e um sucessor de Barroso para o Supremo, né? Lula está 100% em campanha. Mas voltando. Esse posicionamento aí, dessa turma do Centrão, junto com os isentores das redes sociais, que esse comportamento anti-bolsonarista, 100% pró-sistema, está ali também imortalizado em um tweet do Olavo. Tweet do Olavo de 2021, mas se encaixa perfeitamente nos dias atuais. Cauã aí lançando bola, né? Acho que desde que Cauã resolveu começar a recuperar os tweets antigos do Olavo, o Olavo já virou bolsonarista de novo, né? Porque todo mundo agora mostrando assim, peraí, velho. Essa turma aí que tava usando o Olavo só pra ficar batendo em Bolsonaro, desprezando toda a obra dele, inclusive, né? A obra filosófica dele. Essa turma aí não tem jeito de falar mais o nome do Olavo, não. Tá ali, ó. A brutalidade mental do atual antibolsonarismo é a coisa mais porca que já se viu na política nacional. Refute ele. Tem que botar um outdoor aqui na frente da casa do Silvio Grimaldo. Vai falar aqui, ó. Respeita teu pai de consideração. Cadê o Ciro Nogueira pra se indignar com isso daqui? Se bem que o Ciro Nogueira não se indigna com a prisão irregular de Bolsonaro, né? Ilegal de Bolsonaro. Vai se preocupar com isso? Eduardo colocou ali um print da conta, né, da mulher dele, que tentou utilizar aí, fazer alguma transferência e não pôde ser concluída. Ele fala, ó, a minha esposa Heloísa e eu estamos há meses com nossas contas bancárias bloqueadas. Como faríamos para sustentar nossa filha de 5 anos e um filho de 2 anos e meio? Este era o plano de Moraes, que eu bypassei e sigo enfrentando. Meus filhos não merecem viver na ditadura. Mas o Centrão cobrou aí que o Bolsonaro fosse lá um tranco no filho dele, enquadrasse o filho dele. É pouco o que estão falando com o Eduardo. E Eduardo não quer engolir calado, não. Aí vem nossa linda boneca, melancia, Mourão. Tava lá na CNN, na Jovem Pan, lacrando. Tá ali, durante sua participação no Direto ao Ponto, o senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro possuem visões de mundo muito similares. Ó, Mourão, fale por você, viu?
Fale por você. Ao falar sobre sua relação com Eduardo Bolsonaro, Mourão afirmou que nunca teve uma relação próxima com um parlamentar e que o mesmo deveria ser um pouco mais educado a se dirigir à sua pessoa. Aí Eduardo fala assim, ô Mourão, depois que ficou claro que você era preposto informal do governo Biden, qualquer tratamento para com você que não seja de baixo calão é devido ao excesso de educação que eu tenho. Que tudo tinha que ser xingado dia sim, dia também. É basicamente isso que o Eduardo está falando. Se você lembrar, a Financial Times em 2023, junho de 2023, quando revelou as forças ocultas que operaram no Brasil para salvar a democracia em parceria com a CIA, com o FBI, com a USAID, com o Departamento de Defesa, o Biden, uma dessas forças era o general Mourão. Grande general Mourão. Aí vamos falar da União da Direita, né? Que o Mourão faz parte dela. Ah, esqueci que tinha essa, né? Lá vê o Cauã, resgatando postagens antigas do Olavo de Carvalho, que envelhecem melhor que o vinho. Ele fala assim, ó, por curiosidade, hoje estava vendo algumas publicações antigas do Olavo e me deparei com esse post em defesa do Carlos, daquela época em que ele era acusado de dividir a direita e estava sendo acusado de dividir a direita por expor o Mourão e por ter um jeito mais direto e sem polidez, especialmente com quem não merece. E aí o Olavo falava, 24 de abril de 2019, Hamilton Mourão e Carlos Bolsonaro. Um filósofo que conheci me ensinou, se um homem diz calma e polidamente que 2 mais 2 são 5, e outro exclama indignado que são 4, a massa idiota acredita no primeiro. Ou seja, o Mourão. Falinha mansa, né? Todo polidinho. Ai, tem que ter mais educação comigo. Amiguinho da Rede Globo. Aí se você diz 2 mais 2 são 4 e fala direto ao ponto, aí você é o errado. E a massa de idiotas realmente fica lá, né? Aí vamos falar do Mourão. E eu falei pra vocês que eu queria falar de algumas pessoas, nominalmente, alguns senadores. E a gente volta pro início do nosso vídeo de hoje, os cúmplices da indicação ao Senado, porque os senadores que vão votar na sabatina. Dias atrás tinha rolado isso daqui, mas tanta confusão acontecendo no vídeo que não tinha tempo de comentar. Uma das minhas pautas favoritas fala da questão da agenda verde. Senadores cobram agilidade na regulamentação do mercado de carbono. Sim, amiguinhos. O Senado, ao invés de trabalhar pelo Brasil e derrubar essa monstruosidade, quer acelerar essa monstruosidade. De acordo com o site do BNDES, os mercados de crédito de carbono permitem que empresas, organizações e indivíduos compensem as suas emissões de gases de efeito estufa a partir da aquisição de créditos gerados por projetos de redução de emissões e de captura. A ideia é transferir o custo social das emissões para os agentes emissores, ajudando a conter o aquecimento global e as mudanças climáticas. Tá bom. Todo mundo vai ter que pagar. Vamos valer no quanto que os grandes emissores já têm uma porção de terras que emitem mais crédito do que eles precisam. Vamos apostar quanto que as pessoas mais ricas deste país já estão aí tudo engatilhado. Isso daqui vai ser a nova Selic. O cara que pegava o dinheiro dele e deixava na Selic ganhando deitado, aqui é melhor ainda. Porque aqui a Selic pode baixar. Ele tá ali, ele não faz nada. Ele tem um pedaço de terra parado, ó. Eita, me dá aí, me dá dinheiro aí, vai. Por que tu vai estar ganhando? Porque eu tenho um pedaço de terra. Porque me deram, eu não vou fazer nada. Eu estou ganhando para não fazer nada. Fora que é um plano de sabotagem nacional. E aí vem, olha o papinho. Transferir o custo para o emissor, ou seja, para a empresa. É mesmo. A empresa que vendia uma coisa de R$1 e que todos os seus concorrentes também vendem R$1 e que sabe que todos os seus concorrentes vão precisar aumentar o preço, ela vai absorver o custo e vai continuar vendendo a R$1, mesmo tendo que pagar algo extra. A empresa vai ter um aumento de custos, mas ela vai continuar vendendo a R$1. Ela não vai repassar isso para o consumidor. Isso daqui é para você pagar mais. Por coisas que você consome e nem precisava pagar mais. Aí quem é que está cobrando? Quem está cobrando que o Lula taxe todo mundo? Porque isso aqui é mais um imposto. É um imposto verde.
Os senadores que participam da audiência destacaram a importância da regulamentação e cobram a agilidade do governo. Luiz Carlos Reis. E o pior, esse aqui ainda tinha algum estima. Esse trabalhou na época da CPI do circo e tava desmontando o circo. É um cara de direita. Essa é a direita brasileira. Ele enfatizou que a regulamentação do mercado de carbono é interesse do Brasil. Não! Não! É teu interesse, meu não é. Segundo ele, trata-se de um ativo importante que o Brasil precisa explorar. Não, isso não é um ativo. Isso é uma farsa. Farsa! Isso é uma farsa. Sem tamanho. Você não está produzindo nada. Você está criando um novo imposto para fazer transferência de renda para donos de terra e projetinho verde, safadinho. Aí vem Zequinha Marinho, que eu também eu simpatizava até ontem. Zequinha Marinho teve um papel importante na CPI das ONGs. Aí eu fico, caraca, bicho, o cara tava na CPI das ONGs, o cara entende esse esquema em torno da agenda climática e tá... Não, o mercado voluntário, né, o regulado, o voluntário já avançou bastante, mas o governo precisa agir para instituir a regulamentação. Dizem que o governo só vai na base da pressão, sem pressão, feijão não cozinha, então vamos botar pressão. Cadê o Reis para falar da prisão ilegal de Bolsonaro? Falar do Ciro Nogueira, que é do partido dele. Falar das perseguições que acontecem dia sim, dia também. Dos casos, do julgamento da trama golpista que segue aí firme e forte. Cadê o Zequinha Marinho também? Tá? Isso é direita, gente. Isso é direita. Essa é a união da direita. E você ainda tem que... Isso aqui eu não vou ser irônico, não. Você ainda tem que ser grato que esses aqui são senadores. E que não foram eleitos petistas pro lugar deles. Porque petistas ainda são piores. Aí depois você tem o Flávio Arnes, amigo pessoal da família Sérgio Moro. Muito próximo da esposa do Sérgio Moro. Quando a Sheila era governadora, ela trabalhava lá nos negócios lá. Tem umas histórias esquisitas também, né? Vixe, Maria, família Arnes. Ele aí que é parente também do Dom Paulo Evaristo Arnes. Um padre aí do Brasil, não sei se foi bispo. Um bonezinho do MST, bonito, maravilhoso. Tem a Zilda Arnes também. Cobrou do governo a criação de um órgão responsável pela regulamentação do mercado de carbono. Pronto. Cadê o Sérgio Moro, é amigo dele? Não só para falar disso, mas para falar de outros temas no Brasil. Essa é a direita que vocês querem unir para derrotar o Lula? Anti-PT, né? O importante é ser antipetista. Ser antipetista é suficiente para vocês? E aí agora você vai entender porque eu coloquei isso aqui depois do Eduardo responder o Mourão. Na mesma linha de raciocínio, o senador Hamilton Mourão cobrou a agilidade do governo na regulamentação desse mercado. Ele lembrou que o atual governo é conhecido por interesse em temas relacionados ao meio ambiente e às mudanças do clima. Estamos atrasados e podemos conversar para ver o que nós podemos fazer, disse o Mourão. A gente tem que botar a bola no chão. Respirar fundo. Entender que na vida a gente não vai ter as coisas que a gente quer na velocidade que a gente quer. E começar, bicho, a verdadeiramente trabalhar para construir um grupo sólido, coeso, minimamente alinhado em termos ideológicos. Porque eleger antipetista é manter esse pessoal na máquina. Ninguém quer o PT. Na hora do vamos ver, escolhe o menos pior. Mas a gente tem que realmente trabalhar, não é para unir a direita, não. A gente tem que trabalhar para fortalecer um grupo da direita verdadeiramente antissistema, anti-agenda SG, antiglobalista, antiditadura de toga. Se não for para ser assim, a gente não vai sair do lugar. A gente vai ter pequenos respiros e supostas vitórias. Aí vamos voltar a falar do Eduardo, né? Ele postou aqui uma notinha curta, essa aqui saiu no Globo. China, PCC e corrupção. No jantar oferecido a 30 empresários e investidores pelo BTG na semana passada em Nova York, o Strenbusch, lá da CSN, estava pessimista. Assertivo, na fala que fez ao grupo, o dono da CSN criticou a postura do país diante da China. Comportamento que, em sua opinião, vão destruir a indústria brasileira. Mostrou-se inquieto com o nível crescente de corrupção por aqui e também com o aumento do poder de fogo do PCC na economia formal, especialmente no setor de postos de combustíveis. E por que não abre a boca? E por que não apoia pessoas interessadas em resolver isso? Porque é do sistema.
Aí Eduardo diz, né? O Bolsonaro avisou, vão sentir saudade de nós. No governo Bolsonaro não havia diálogos cabulosos. O Ministério da Justiça enfrentava o crime organizado e não visitava tranquilamente suas áreas de domínio, bem como tivemos redução recorde no número de homicídios, menos de 1/3. Como lei, Trump cita Lula e condiciona a ajuda à Argentina a resultado de eleição. Se perder, não seremos generosos. Tá falando pro povo argentino, ó, pensa bem aí, viu? Quem vocês votar, porque a gente não tem nenhum interesse em ficar apoiando, né, governo de esquerda aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Não tá resolvendo nada. Então, Léo, estamos aqui para dar a você o apoio que precisa para as próximas eleições. Se a Argentina for bem, outros países seguirão seu exemplo. Mas se o governo de Milei não ganhar as eleições legislativas, não contará conosco. Se perder, não seremos generosos com a Argentina. Tô fazendo pressão lá pro povo cair na real para tudo que está acontecendo. Aí vindo pro Brasil, nessa questão internacional, Trump, Magnitsky. Estratégia anti-Magnitsky de Lula pode bloquear a direita no Supremo por 2 décadas. Que é a história aí de o povo se aposentar mais cedo por Lula indicar novos nomes. Carmen Lúcia e Gilmar Mendes também avaliam deixar o Supremo antes do prazo em meio a pressões internas e sanções dos Estados Unidos. E o Tarquim fala assim, ó, perdoe-me, mas se o Gilmar sair do Supremo, não tem essa desculpinha do foi pro Lula indicar, foi estratégia. Isso é demonstração de fraqueza para a Brasília inteira. Os caras que surtam com perda de visto não vão aceitar uma porcaria dessa. Não vai. O futuro brasileiro está sendo liquidado pela subordinação à China e à União Europeia. Estude aqui não é de ninguém da direita não, viu? O Danilo não está na direita. Pelo abandono das hidrelétricas, pela política energética, pelo caos tributário, pelo arcabouço fiscal, pela reforma administrativa, pelas loucuras da Marinha e do Ibama que travam investimentos. Na lista do Danilo não aparece o bolsonarismo não, viu? Por alguma razão, acho que na visão dele, Eduardo Bolsonaro não é o problema. Isso porque ele não é de direita, viu? Mandar pro Ciro Nogueira. Aí, para ilustrar porque o Brasil segue dando errado, eu acho que não é por conta do Eduardo, Ciro. O Ministério Público Federal recomenda que Ibama negue licença da Petrobras na margem equatorial. O atraso brasileiro aprendeu a se disfarçar de virtude. Chama-se proteção ambiental, mas serve apenas para impedir que o Brasil use o que o mundo inteiro deseja explorar. Ibama diz que Petrobras ainda precisa esclarecer pendências e incertezas para a licença na Foz do Amazonas. O Instituto propôs à companhia uma reunião na quinta para discutir e esclarecer os pontos levantados sobre os documentos e avançar as etapas finais da emissão da licença. Não é a licença ambiental, é a soberania energética do Brasil, sendo tutelada pelo Ibama, escolhida a dedo pelo Lula. Mas, segundo Ciro Nogueira, o problema para o Brasil é o Eduardo. Nunca viu o Ciro Nogueira falar do Ibama. E tem gente no Brasil que não para e não respira e não pensa sobre o que está acontecendo. Prefere comprar o discurso da Globo. O Código Ambiental Internacional em discussão na COP30. O deputado Hugo Leal, do PSD do Kassab, apresentou na semana passada ao Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, uma proposta de criação de um Código Ambiental Internacional. Pronto. Segundo essa turma, Eduardo Bolsonaro está abrindo mão da soberania nacional e o Lula agora é o defensor da soberania nacional. E o que é que o Lula faz com a soberania nacional? Propõe, né, a turma do Lula, quer propor um Código Ambiental Internacional, ou seja, vamos abrir mão da nossa soberania para decidir sobre questões ambientais para agora ter uma lei internacional. Aí quem vai cumprir, né? Quem vai fiscalizar é a ONU. O Ministério da Agricultura vai defender a proposta na COP30, garantindo que o Brasil lidere o debate internacional com um modelo que alie sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Aqui, ó. Tá vendo aqui o desenvolvimento econômico, né? Ibama barrando a Petrobras. A Haddad apresenta 5 prioridades para ampliar o financiamento verde. Além das prioridades, ele está discutindo tudo isso, especialmente como os bancos vão tratar com isso, com 3 grupos. Quem está ajudando o Haddad? Tem um grupo de especialistas, imagina o nível, né? Responsável por orientar tecnicamente o desenho de instrumentos financeiros. Grupo de engajamento do setor privado, alinhar estratégias de investimento aos compromissos climáticos para garantir que os bancos vão ganhar
Porque aqui, ó, Haddad defendeu reformar os bancos multilaterais de desenvolvimento. Então, chama esse especialista para ver como é que o banco vai ganhar dinheiro e aumentar e ajudar o governo a controlar a sua vida. E sociedade civil, os zongueiros, que assegurou a inclusão de diferentes perspectivas na governança do financiamento climático, né? As diferentes perspectivas, a PIB, Observatório do Clima, Greenpeace, né? ISA, IBAMA, né? Várias perspectivas diferentes, né? Tudo igual. Governo Lula busca empréstimo de 20 bilhões de socorro aos Correios com garantia da União. No governo Bolsonaro, pelo que me consta, os Correios davam lucro. O governo Lula no prejuízo. Banco do Brasil, Caixa e instituições privadas devem participar da operação. Procurada pelo Estadão, a direção dos Correios não se manifestou. E o William comenta, né? Um exemplo de gestão. O governo gere mal estatal, deixa à beira da falência e gera lucro para bancos em socorro à estatal. Tinha mais coisa pra gente comentar, que é o Lula aumentando o imposto 27 vezes, mas o novo vídeo vai ficar muito longo. Eu acho que já tá suficiente por hoje. O sistema não quer largar o osso de jeito nenhum, né? E coloca Eduardo Bolsonaro como o grande vilão. Hoje vai ao ar um bate-papo que pegou fogo, viu? Pegou fogo. Gostei de participar. Gravamos ontem à noite para vocês no Brasil, na terça-feira à noite, o Puxando o Fio com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu, o Trielli, o Ebert e o Arthur. Senti que a coisa tava muito morna. Aí eu tive que dar ritmo de jogo, né? Daquele jeito. Eita, aí o bicho começou. Eu vi que teve hora que o WhatsApp começou a subir, né? O Trielli com medo do que eu ia começar a falar. Eu falei, calma aí, pô, pensando comigo, né? Deve sair hoje. Aí falar sobre isso. Tava cobrando muito. Cobrei ele e cobrei outros deputados também, né? Eu peguei ele de exemplo, que ele tava lá, então ele pode falar em nome dele. Porque tudo tá acontecendo aí que eu fico vendo. Eu falo, caraca, velho. Vocês vão ver lá no bate-papo, ele fala, às vezes falta, às vezes eu não sei o que tá rolando. Aí eu falo assim, irmão, pô, eu também não sei o que tá acontecendo lá. Eu também não sei o que tá acontecendo lá com o Eduardo, não. Eu não tenho informação privilegiada, não, mas eu tenho internet, tenho Google e dou minha cara a tapa. Sabe? Assim, a gente tem aqui os os bônus, né? Colher os louros do bolsonarismo, que principalmente é o apoio da população, e junto com isso daí ver os ônus, né? A gente tem que dar um pouco da cara a tapa, né? Colocar aí o nosso na reta. Skin the game. Só tem o povão, pô, pra apoiar do Bolsonaro. E os próprios e os irmãos. Porque assim, quando o irmão fala, acho que não vale de muita coisa. Porque a imprensa fala o seguinte, olha lá, tá defendendo porque é a família, papapá, pipipi. Poxa, se toda a classe... Quando eu ver o Ciro Nogueira falar, o Eduardo traz prejuízo pra direita. Cadê a classe política que vai falar? Não, velho, isso aqui é mentira. O Ciro Nogueira não fala pela direita. O Ciro Nogueira não faz ideia do que ele tá falando. O Eduardo tá ajudando muito a direita. Tá lutando contra a perseguição. Tá deixando cada vez mais claro para o Brasil quais são os nossos valores, que nós não aceitamos vivendo na ditadura. Quem apoia a esquerda é o centrão, com seus cargos, com sua base, com seu silêncio. Isso é que é atrapalhar a direita. Eu vou ficar por aqui. Vou mandar os vídeos que eu dei play, aquele outro que eu não dei play da Sadi. Se você quiser ver lá, mandar no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quer um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpai.com.br. Eu vejo vocês amanhã. E fiquem com aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!